Programa Raízes da Espanha, em Sorocaba. Um oferecimento Automec, Marcenaria Artesanal, Premodiza, Magnum. Olá, no Raiz da Espanha em Sorocaba de hoje você vai conhecer mais uma história de descendentes de espanhóis aqui em Sorocaba. E no quadro de gastronomia, uma receita muito fácil e simples de fazer, leite frita. E também conhecer Alicante através de Paloma de Haro, nascida em Madrid, mas que viveu sempre nessa cidade turística. Veja só. Paloma, Alicante é a segunda cidade da Comunidade Valenciana, tanto em população como em tamanho. Também é uma cidade com muita cultura. Qual é a história de Alicante? Oi, Valéria. Realmente o primeiro assentamento que se conhece da cidade de Alicante é a Craleuca, que data do século III a.C. No século I d.C., já se conhecem os primeiros assentamentos romanos, que seria o nome da cidade, era Lucentum. No século VIII d.C. foi a invasão árabe, até que chegaram os católicos com Alfonso X el Sábio no século XIII. E nós estamos aqui já falando em cultura, tanto a província de Alicante quanto a cidade tem muitas festas, mas tem duas que são as mais famosas. Quais são? Bom, na cidade de Alicante a festa mais importante são as fogueiras de São João ou as hogueiras de São Juan. São os monumentos que se fazem por bairros feitos de papel machê. No dia de São João, na noite de São João, esses monumentos se queimam, a gente começa a rodear os monumentos mentre são queimados e no final é que os bombeiros molham a todo mundo, que o nome disso é abanhar. E tem uma outra muito famosa? Na província de Alicante também tem uma muito famosa que seriam os moros e cristianos. Os moros e cristianos são uma festa que representa a reconquista por parte dos cristianos e a expulsão dos árabes. Então é assim, as cidades é como se dividiram, a metade são moras, a metade são cristianos, e elas o que fazem é uma representação da luta entre uns e outros, que no final sempre ganham os cristianos. Bom, o primeiro assentamento que se conhece da cidade é Íbera. O nome era a Craleuca. Quando chegaram os romanos, o nome que eles botaram foi Lucentum. E depois, quando chegaram os árabes, já eles foram os que botaram o nome de Al-Quant, que no final ficou como Alicante. Qual é o significado desses nomes? Tá bom, a Craleuca, que era o assentamento íbero, significa promontório de luz. Lucentum também significa isso. E por isso se chama todo o litoral de Alicante, a Costa Blanca, por a luz. É uma cidade que sempre tem luz. A Espanha é muito cultural e também turística. Existe uma denominação chamada Bandeira Azul, no qual a Espanha é o primeiro lugar, a Comunidade Valenciana também em segundo e Alicante também tem essa denominação. Por quê? Bom, a Bandeira Azul é uma certificação que se dá mundialmente todos os anos às praias mais limpas do mundo. Então, o que você falou, a Espanha é o país do mundo que mais bandeiras azul tem desde faz já muitos anos. E Alicante é uma das cidades que tem as praias mais limpas também da Espanha. E com muita bandeira azul, com a certificação de água limpa e praias acessíveis. E aí, falando em gastronomia, a paella valenciana é muito conhecida, não só na Espanha, como no mundo todo. Mas em Alicante, particularmente, não se conhece a paella valenciana com esse nome. Qual é o nome que tem nessa cidade? Bom, em Alicante, sendo da comunidade valenciana,
a paella ou o arroz, como nós chamamos, é o prato típico. Então, na província de Alicante, desde o norte até o sul, na montanha e no mar, tem pratos típicos mais ou menos de cada cidadezinha, mas sempre o nome é arroz, não seria paella, é conhecido como arroz. Então, nós temos muitas variedades de arrozes. Quais são os arroces mais conhecidos de Alicante? Em Alicante, cidade, o arroz mais conhecido é o arroz à banda, ou o arroz senhoret, ou o arroz negre. Esses seriam os mais conhecidos dentro da cidade. E já depois, indo às diferentes cidadezinhas da província, cada um tem seu arroz especial de cada um deles. E é uma comida que vale a pena experimentar. Merece a pena, igual que o turrón. O turrón é o doce típico que se come em toda a Espanha, só que é feito na província de Alicante, numa cidade que se chama Gijona. Paloma, qual é o seu sentimento em relação a Alicante? Bom, a Alicante, aunque eu não nasci lá, que eu nasci em Madrid, é minha cidade de adoção. Então eu convido a todos vocês a conhecer a cidade porque eu acho que merece a pena. Hoje você conheceu um pouquinho mais sobre as cidades maravilhosas da Espanha. No próximo bloco, mais uma história de família de descendentes de espanhóis em Sorocaba. Até mais! Chegou o empreendimento mais esperado do ano no coração da Vila Hortência, Vila de Espanha da Magnum Construtora. Apartamentos com 2 dormitórios, sacada ou varanda gourmet em 1 ou 2 vagas de garagem. Tudo isso em um condomínio com clube completo na localização mais desejada da cidade. E você ainda pode financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ligue 3313-1000 ou visite o decorado na Rua Santa Maria 231, Vila Hortência, ao lado do Ginásio de Esportes, Vila de Espanha. Garantia Magnum Construtora. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Dona Irene, como era a vida da família Martínez, lá em Logronho, na província de Rioja, e por que motivo eles vieram para o Brasil? Eles vieram para o Brasil para procurar uma vida melhor, mais tranquila, mais saudável para os filhos, né? E para eles também. Lá estava meio difícil. Em quantos eles vieram? 6 filhos e o casal. No Vapor Orleans, quantos dias durou essa viagem? Acho que uns 40 dias. Eles tinham destino acertado quando desembarcaram no Porto de Santos? Tinham. Para que lugar eles foram? Foram para Valparaíso, numa fazenda de café. Permaneceram muito tempo lá? Mais ou menos, uns 10 anos por aí. Depois eles vieram para Sorocaba? Vieram. E onde eles se instalaram? No bairro de Ipanema das Pedras. Veio toda a família? Toda a família. E o que seu avô fazia e o que os filhos faziam? Eles trabalhavam, o meu pai, ele trabalhava com carroça, ele carregava cal, que vinha de Pilar, desses lados, e trazia para Sorocaba. E a sua família ficou em que região de Sorocaba depois que eles foram crescendo? No Cerrado, lá no Lago do Divino. A essa altura sua avó já tinha falecido? Já. E quais são as recordações que a senhora tem do seu avô, então? Ai, do meu avô eu tenho recordações porque ele morava numa chacrinha. E ele, às vezes, ele não estava de carroça, ele vinha a cavalo, eu ia no cavalo com ele. Era muito bom. Nessa altura, o seu pai já tinha se casado, já tinha ido a Cafelândia e conheceu a Dona Maria. Foi. A senhora foi a única que nasceu lá? Foi, só eu. E quando eles vieram em Sorocaba, o que seu pai foi fazer? Meu pai foi trabalhar numa chácara, né? Depois que ele foi para a indústria.
Seu pai trabalhou em quais indústrias aqui em Sorocaba? Ele trabalhou na Saira. E depois? Depois ele foi na metalúrgica Nossa Senhora Aparecida. O seu pai, depois de um tempo trabalhando em Sorocaba, foi a Canfelândia e conheceu seu grande amor. Foi. Conte como foi essa história. Ele foi trabalhar numa fazenda e conheceu minha mãe. Minha mãe, nessa época, ela peneirava café na roça. E conheceram, se casaram. Minha mãe tinha uns 18 anos. Aí eu nasci em Cafelândia. Daí eles vieram para cá, para Sorocaba. Eu tinha 3 meses. Onde eles ficaram quando voltaram para Sorocaba? Foram na chácara, lá no Ipanema das Pedras. Uma chácara deles mesmo. Depois de um tempo trabalhando aí na chácara, o seu pai resolveu trabalhar em indústria. Trabalhou, ele vendeu a chácara e foi trabalhar na indústria. Quais são as indústrias que ele trabalhou? Meu pai trabalhou em Votorantim, na fábrica de cimento. Depois ele trabalhou na Saira. Essa empresa Saira do que era? Ela fazia álcool, maisena, amido, fazia um monte de coisa, viu? Glicerina, fazia de tudo. A essa altura já tinham saído lá do Ipanema das Pedras? Já. Onde eles se localizavam nessa época? No Largo do Divino. Meu pai construiu uma casa atrás da Igreja do Divino, uma casa grande, a gente morava lá. Os irmãos também ficaram aí nos Os irmãos arredores? dele ficaram. Mas teve um que saiu de Sorocaba. Teve um irmão que saiu Foi de para o Sorocaba. Paraná, isso. O Serafim. O irmão Serafim. E aí, como é que ficou a vida deles aqui? Depois que trabalharam na indústria, o seu avô? Bom, o meu avô, quando o meu pai estava trabalhando, meu avô já tinha ficado velhinho, né? Mas aí a senhora me contou que ele se casou novamente. Ah, sim, depois que ele ficou viúvo, ele casou. É Casou com uma senhora, assim, brasileira, bem brasileira da gema. Seus pais, depois disso, saíram do Largo do Divino e vieram para a Avenida São Paulo. Foi. Não, nós moramos 10 anos na indústria lá na Saira, que tinha uma vila de casa, nós morávamos lá. Dona Irene, como era a relação dos filhos com o pai? A relação dos filhos com os pais era bem séria, sabe? Não podia nem dar uma risadinha, recebia o dinheiro, dava o pagamento todinho. E como é que eles construíam o patrimônio? Vendeu, né, porque nem o meu pai, ele vendeu a chácara e tinha o dinheiro, construiu a casa. Depois foi trabalhando e guardando dinheiro, econômicos, né? O espanhol é muito econômico, né? Seu pai, quando saiu do Ipanema das Pedras, foi para o Largo do Divino e depois do Largo do Divino foi trabalhar na indústria. Foi na Drures. Onde vocês moraram por algum tempo. Moramos 10 anos. E depois o que aconteceu com a família? Daí nós viemos morar na Árvore Grande, na Avenida São Paulo. E foi na Drures que a senhora conheceu Meu marido? seu futuro marido? É, meu finado marido. Como é que foi a história? Ah, ele morava perto, né? Assim, passava 5 casas, era dele. Ele era meninão ainda, né? Eu lembro quando a minha sogra falou: ai, o meu Zezinho passou de maior. Dona Irene, vocês moraram 10 anos na Vila da Saira, onde a senhora encontrou o seu futuro marido, que também morava lá. Morava. Como que foi essa história? Ah, bom, quando eu morava lá, a gente nem namorava ainda, porque ele ainda foi fazer o exército em Itu, e eu mudei de lá, depois que eu mudei, e ele voltou do exército, que a gente começou a namorar. E depois que vocês saíram dessa indústria, vocês foram para onde? Na Árvore Grande. Onde permaneceram por Na muitos Avenida anos. São Paulo, até casar, sair de lá, e meus pais faleceram e... Seus pais continuaram morando ali? Continuaram. E tem uma história muito interessante ali do casal morando na Árvore Grande e tomando café ali na avenida. O meu pai e minha mãe, toda tarde meu pai tirava a cadeira fora e ficavam sentados conversando. Daí um dia passou o reportagem do Cruzeiro do Sul, fotografou, ofereceu uma folha de reportagem deles. E como é que os seus pais se chamavam um ao outro? Falava tchô. E tem algum significado? Não sei. Era uma coisa carinhosa? É. Não chamava por nome, não. E aí, depois eles faleceram?
faleceram. Minha mãe faleceu primeiro, depois meu pai ficou uns 6 anos assim, depois meu pai faleceu também. E quais são as recordações dessa cultura espanhola que a senhora tem? Das comidas que a minha mãe fazia. Carpaccio, sopa de grão de pucheiro, morcilha, rosquinha de pinga, mantecal, bolinho de bacalhau, essas coisas gostosas. E a senhora tem saudade dessas reuniões muita. familiares que aconteciam? Muita, dá saudades. E ser espanhola para a senhora, o que significa? Para mim é um orgulho, porque o espanhol é batalhador, sabe? É um homem de fibra. O espanhol é muito certinho em tudo. Então eu tenho orgulho de ser descendente de espanhol. E tem uma recordação que a senhora não vai esquecer nunca. É um aniversário espanhol. Exatamente, um aniversário, quando eu fiz 70 anos, eles me fizeram uma surpresa, uma festa espanhola maravilhosa. Com todas aquelas bailarinas, que eu vi aquele tablado no chão, né? Não sabia para que era. Quando eu vi aquelas bailarinas espanholas com castanhola, com aquelas... Maravilha. Então a gente pode dizer que com certeza a família Martínez tem raízes da Espanha em Sorocaba. Tem, muita. Hoje você conheceu um pouquinho mais sobre a história da família Martínez em Sorocaba. No próximo bloco, uma receita de leite frita. Até mais! A marcenaria artesanal está no mercado desde 1991, fabricando móveis de alta qualidade a preços competitivos com o mercado moveleiro atual, levando confiança e respeito aos clientes. A marcenaria artesanal está situada na rodovia Raimundo Antunes Soares, número 2270. Para mais informações, visite nosso site www.marcenariaartesanal.com.br. Quer um Chevrolet Zero com o menor preço e a taxa zero? Então vem para Automec. Todo estoque com preços imperdíveis. Pagamos tabela FIP no seu usado e você recebe até 100% do valor do seu usado para gastar como quiser. Vem para Automec que cobrimos qualquer oferta da concorrência. Em Sorocaba, paralela Castelinho, General Carneiro e Avenida Ipanema. Visite grupoautomec.com.br. Estamos de volta e hoje no quadro de gastronomia do Raiz da Espanha em Sorocaba, uma receita muito simples de uma sobremesa espanhola. Quem é a nossa convidada é a linda Juliana Valverde, que vem preparar leite frita. Ju, obrigado pela sua presença aqui, por nos presentear com essa delícia da gastronomia espanhola. Eu que agradeço o convite. Vamos fazer esse prato que é muito tradicional lá na Espanha. Tradicional, simples, fácil e gostoso. Muito simples, muito fácil e delicioso. Com certeza. Ju, fale para mim, quais são os ingredientes e como que é a forma de fazer? É muito simples, é igual um manjar, quando nós fazemos em casa um manjar, é muito simples. Então é o leite, aqui nós temos a maisena, farinha de trigo, o açúcar, 2 ovos, a casca do limão e canela em pau, tá? Aí depois que nós fizermos, nós também iremos precisar de 2 ovos batidos, mais a farinha e mais o açúcar com a canela, tá? Tá, isso aqui é para finalizar. Para finalizar, tá, porque okay. Nós iremos fazer a leite frita e depois nós iremos fritar. E aí para fritar nós teremos que empaná-la e passar para finalizar no açúcar e na canela. E o interessante é que a leite frita, ela é do norte da Espanha, né? Originária de lá. Originária, porém toda a família espanhola, da Espanha toda, tem uma receita de leite frita. Então pode ter algumas variações conforme cada gosto. Tá certo. E como é que agora você vai conduzir aqui para essa elaboração da leite frita? Como nós iremos mexer com farinha e maisena, e eu prefiro colocar o leite primeiramente, tá? Tá desligado, coloco no frio mesmo. Então eu vou colocar o leite.
Colocar tudo. Coloco tudo de uma vez só. Aí depois eu já coloco a maisena e aproveito o leite frio para dissolver a maisena, porque quando você coloca com o leite quente a maisena e a farinha, ele acaba empelotando, né? Tá. E se caso empelotar também, depois você pode bater no liquidificador. Não é muito indicado, mas também é melhor para não desperdiçar e não jogar toda a receita. Porque né? tem que diluir bem para não empelotar. Aí, pessoal, isso aí já é uma dica que a Juliana tá deixando pra gente. Tá? Agora eu vou colocar a farinha e eu vou continuar também, ainda não liguei o fogo, vou colocar a farinha e vou dissolver. Eu já dissolvi a maisena aqui no leite, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa com a farinha, para não empelotar também, que a maisena e a farinha, se você colocar ela no leite quente ou na água mesmo que seja, ela acaba empelotando. Então o melhor é dissolver no frio. E aí, a hora que já tiver dissolvido aqui no leite a farinha e a maisena, a gente liga o fogo. Agora, dissolvido aqui, eu vou colocar o ovo, tá? São 2 ovos. Vou mexer também aqui o ovo, vou já estourá-lo aqui, estourar a gema dele, vou mexer um pouquinho e já vou colocar os outros ingredientes. Eu gosto sempre de usar também a colher de pau, porque daí ela não raspa no fundo da panela. Eu prefiro usar ela do que no alumínio ou no teflon, utilizar outro utensílio de alumínio também. Eu prefiro utilizar a colher de pau. Açúcar. Agora eu tô colocando o açúcar. Ju, e também porque você não para de mexer em nenhum momento na hora de cozinhar, né? Agora que eu dissolvi, eu vou ligar o fogo. E agora, a partir do momento que você liga o fogo, você tem que ficar mexendo até ele começar a endurecer. Por último, eu vou colocar a raspa. Você pode raspar o limão ou simplesmente cortar, tirar a casca e colocá-lo para cozinhar aqui. Limão. Essa parte cítrica pode ser de limão siciliano, pode ser também de laranja. Para aromatizar a gente pode a gosto, não é isso? Isso. E eu também coloquei a canela aqui e agora eu vou mexer. E pode ser pode ser laranja, tem gente que gosta de colocar o limão siciliano, ele é um pouco mais difícil de achar, né? O que nós estamos utilizando aqui é o limão Tahiti. Nós encontramos em qualquer feira, supermercado. É simples de usar, mas pode ser o gosto, o que a pessoa tiver em casa ou gostar mais, fica a critério da pessoa. E agora você vai ficar cozinhando até mexendo. Esse ponto de manjar que você disse. Vai mexendo sem parar. Sem parar, não pode, porque senão ele começa a grudar no fundo da panela. Então nós temos que mexer bem e mexendo até ele diluir tudo e ele começar a endurecer. É o ponto do manjar, ele tem que ficar bem durinho. E agora nós vamos ficar aqui mais ou menos, leva uns 10 minutos para ele começar a ferver, né, e dar o ponto de engrossar. Enquanto a Juliana está terminando aqui o cozimento da leite frita, dá uma olhadinha na nossa página do Facebook se você quiser conferir essa receita. Olha só, Valéria, já está dando ponto aqui, já está um creme bem homogêneo. Ficou bem lisinho, né, Juliana? Bem lisinho. Agora já vou despejar, deixa eu desligar aqui o fogo, já vou despejar aqui no Pirex e colocar para gelar. O ideal é que seja um Pirex quadrado, né, para depois fazer os quadradinhos. Para daí conseguir cortar. Ou retangular, no caso, né? Isso. Tá? Enquanto... Pronto, já coloquei aqui. Depois vocês né, o ideal é tirar essa casca do limão que ficou. Já espalha bem, deixa uniforme aqui no Pirex, porque daí vai levar para gelar. Gelar uma média de 2 a 3 horas. Para ficar bem firme. Para ficar bem firme para você conseguir cortar, né? Certo. Valéria, vou pedir a gentileza, você põe na geladeira. Pessoal, já trouxe um pronto, né, para que a gente consiga já dar continuidade.
Vou ligar aqui para esquentar o óleo. Esse aqui você já trouxe, tá quadradinho, já cortadinho. Isso, já tá Vamos cortado. Tá. Cada um empana de uma maneira, né? Eu gosto de usar as mãos, tá? Minhas mãos estão limpas. Tá. Vamos lá. Bom, a textura, pessoal, olha, fica bem durinho. E aí passo no ovo. Passa na farinha. E depois que empanar, põe no óleo para fritar, tá? Eu vou empanar mais alguns, para daí a gente começar a fritar a leite frita. Ó, eles já estão dourados, né? Aí fica a gosto de cada um, se quiser deixar mais, se quiser deixar menos. Eu gosto eles mais branquinhos, tá? Agora tirar, colocar para escorrer, pra gente passar no açúcar e na canela. Tá fazendo um enfeitinho aí. Isso, vamos dar uma decorada, isso é açúcar, tá? E aí fica a critério também, na hora de fazer, de misturar a canela com o açúcar, cada um coloca eu gosto mais de canela do que do açúcar, né? E aí vai a critério de cada um, se quiser deixar com mais açúcar, menos canela. Os meus ficaram bem moreninhos. E agora já tá na hora de experimentar. Isso. Quero já agradecer a sua participação no quadro de gastronomia do Raízes, dizer que você vai ser sempre a nossa convidada para trazer essas coisas deliciosas aqui e matar a saudade da nossa infância. Ai, que delícia! Eu que agradeço o convite, espero agora que eles tenham ficado gostosos. Bem, agora eu e Juliana vamos bater um papo e experimentar essa delícia de sobremesa espanhola. E no próximo programa a gente se vê. Até lá! Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, Marcenaria Artesanal, Premodiza, Magnum.